Olá, hoje eu quero continuar falando o assunto do vídeo anterior, que era sobre as 3 fases na vida de um cristão. As 3 fases para um desenvolvimento espiritual. E eu trago como exemplo o testemunho e a vida do nosso irmão e apóstolo escolhido por Jesus Cristo, Pedro. Pedro, que é um apóstolo muito comentado nas pregações, muito pregado sobre o testemunho, sobre as ações e as atitudes de Pedro. Pedro, um homem de atitude errada, mas também de atitudes corretas. E essas atitudes levaram a Pedro a ficar mais conhecido na palavra de Deus. Um dos apóstolos mais pregado, mais falado, e que deu um belíssimo testemunho no final de tudo, de todas as fases que Pedro passou. Ele nos deu um belíssimo testemunho. Que o primeiro a defender a Jesus, defender o Evangelho num discurso maravilhoso. Depois a gente vai dar uma passadinha lá no livro de Atos, para ver esse discurso que o Pedro faz em defesa do Evangelho, em defesa do Espírito Santo. Pedro, que depois de muitas tentativas erradas e frustradas, depois de agir muito inconsequente e equivocado, foi um homem que sentiu e viu a Cristo. Eu comecei o vídeo anterior lendo uma passagem que está lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 29, e eu quero ler com vocês aqui junto. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Atos. Atos, um livro que fala sobre a expansão da Igreja de Cristo. Atos 4, verso 29, uma das orações maravilhosas que o apóstolo Pedro fez no final, praticamente já depois que Jesus já havia subido ao céu, já havia derramado o Pentecoste sobre a igreja. Pedro estava já com uma conversão fervorosa, aprendido, com os olhos abertos, de tudo que Pedro passou, todas as fases. Olha a oração que ele fez lá no final, quando Pedro e João perante o Sinédrio, e no final de todas as acusações que eles fizeram contra Pedro, de tudo que Pedro foi acusado, ele diz assim, 4:29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, o que o povo estava ameaçando, o que aqueles homens lá, aqueles doutores da lei estavam ameaçando, que haviam prendido a Pedro. E ele diz, olha para as ameaças dele, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra. Aquele homem que sofreu, que teve que aprender muito, que foi chamado muitas vezes a atenção por Jesus. Ele disse, olha para as ameaças que estão feitas contra nós e conceda aos teus servos que falem com ousadia da tua palavra. Aí Pedro já havia entendido a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o que significava a vinda de Jesus, o que significava o ministério que Jesus deu nas mãos dele. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aqui nós já podemos ver a oração de um homem convertido, mudado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, um homem que teve que andar com Jesus, presenciar muitos milagres de Jesus, fazer parte de muitos milagres, quando ele andou sobre as águas, quando ele viu a sua sogra sendo curada, quando ele teve a ação, a atitude de entrar no sepulcro e verificar com seus próprios olhos se o mestre dele estava ali ou não. Esse homem, depois de ter passado por toda essa transformação que ele passou, ele fez essa belíssima oração, e só quem estuda as Escrituras e conhece a vida de Pedro sabe desde o início que ele foi um homem que causou muitas controvérsias, um homem que negou a Jesus, mas Jesus nunca abandonou a Pedro, porque Jesus nunca nos abandona, por mais difíceis que nós somos. Pedro indagava, Pedro perguntava, Pedro era curioso, Pedro queria saber quem era o maior no reino dos céus, Pedro queria saber o que haveria de acontecer com aquele que Jesus muito amava. Obviamente estava se tratando de João. Pedro, ele era assim. Pedro, ele duvidou, e mestre, se é você que vem, me manda ir ter convosco. E ele andou sobre as águas. Pedro disse que defenderia Jesus quando cortou a orelha daquele soldado, e Jesus teve que fazer um milagre, curar a orelha daquele soldado. Jesus teve que limpar a sujeira que Pedro fazia.
E no final, para quê? Para que Pedro tivesse uma conversão verdadeira, para que Pedro entendesse. Jesus perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu realmente me amas? E ele disse: eu não quero nada do que tu fez anteriormente, Pedro. Eu não quero que tu morra por mim, nem que tu me defenda dessa forma. Eu quero que tu preste serviço aos teus irmãos. Se tu ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes nós queremos fazer a obra para Deus e Deus nos manda fazer a obra para os outros. Quando nós servimos ao nosso irmão, nós servimos a Deus, a Jesus, e é isso a nossa dificuldade de entender. Se nós fizermos a um destes pequeninos, estamos fazendo a Deus. Se nós ajudarmos o nosso próximo, estamos fazendo a Deus. Estamos seguindo a Jesus, seguindo o exemplo dele. Foi um amor incondicional. Por isso que Jesus fala: não adianta falar que ama o próximo, que ama a Deus, se tu não amar o teu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Pedro faria muito por Jesus, mas no final ele teve que entender que ele precisava mudar e as atitudes dele estavam erradas. E que ele não era tudo aquilo que ele falava: eu morrerei por ti, Senhor. Não vá, convém que tu fique conosco. E Jesus olhou para ele: Pedro, antes mesmo que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Antes mesmo que o galo cante, tu me negará. E foi o que aconteceu. Pedro negou a Jesus por medo de ser preso. O homem que morreria negou por medo também de sofrer a mesma consequência, a mesma morte. Mas Pedro, graças a Deus e pelas misericórdias de Deus, não teve o mesmo fim que Judas, porque Deus conhecia, Jesus conhecia a intenção do coração de Pedro. Por isso que chamou ele. Por isso que chamou, porque sabia que quando Pedro dizia: Senhor, eu te amo, ele estava sendo verdadeiro, mesmo que ele não entendia, não sabia como amar, o que era esse amor. Porque Pedro queria amar a Jesus, mas não queria amar o seu próximo. Quando ele teve aquela visão naquele telhado onde ele orava, e desceu sobre ele um lençol, e naquele lençol estava contido, o lençol se abriu diante dele, estava cheio de todos os tipos de répteis. E Pedro disse que jamais comeria, e ali Deus manda ele comer, e ele disse que jamais comeria coisa imunda. E Deus fala para ele, o Espírito fala para ele: Pedro, como tu pode dizer isso? Como tu pode dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei? E o que significava aquilo? Que ele precisaria fazer algo pelos gentios, porque Pedro achava que era só os judeus, era só a nação dele que merecia ouvir a palavra. Jesus teve que trabalhar muito, o Espírito Santo teve que trabalhar muito na vida de Pedro, para que Pedro aprendesse o verdadeiro amor, e Pedro aprendeu. Pedro se converteu. Pedro viu a Jesus. Pedro viu a Jesus. Nós vimos antes, a primeira fase de Pedro foi que ele largou tudo para seguir a Jesus. Tudo. No primeiro vídeo fala, a primeira fase de Pedro largou tudo. Tudo para seguir a Jesus. Ele aceitou o chamado, ele seguiu a Jesus. E agora a gente vai continuar com a segunda e a fase final, a terceira fase de Pedro. Observando isso, a gente vê na nossa vida como é assim. Quantas fases nós passamos até nós descobrirmos realmente o que é Jesus, o que Ele quer, qual a forma de amor que Ele quer que nós expressamos, como é servir a Deus de verdade. Servir a Deus é fazer algo para o próximo. Servir a Deus é amar ao próximo. Servir a Deus é perdoar. É tirar todo sentimento ruim de dentro de nós. Servir a Deus é amar o nosso irmão, é fazer pelo nosso irmão. É fazer pelo nosso irmão. E aqui fala, na segunda fase, Pedro negou. Houve a negação na crucificação. Pedro negou a Jesus, negou que conhecia Jesus. Talvez ele tenha negado pelo medo de passar pela mesma morte que Jesus estava passando. Talvez ele negou porque ele entendeu que ele não poderia, não era o destino dele ir para onde Jesus foi. Jesus morreu para salvar a humanidade. E Pedro, por nada que ele pudesse fazer, nada que o ser humano pode fazer igual ao que Jesus fez. Somente Jesus poderia morrer por nós, porque ele é o próprio Deus, sem pecado algum. O Cordeiro Santo de Deus, imaculado. E Pedro negou pelo medo da multidão, porque certamente a multidão ia também crucificá-lo, ia apedrejá-lo. Pedro teve medo.
Pedro teve medo, e quem somos nós para julgar? Porque por muito menos nós negamos a Jesus, por muito menos, por coisas menores, por medo às vezes da nossa família, dos nossos familiares, medo das perseguições que nós vamos correr, que nós vamos sofrer aqui neste mundo. Nós negamos a Cristo, nós negamos a nossa fé, às vezes por vergonha. Lá no mundo nós negamos a nossa fé porque temos vergonha de proclamar, de professar a nossa fé. Temos vergonha de dizer que nós cremos num único Deus, que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, sabemos que Ele morreu na cruz para nos redimir de todos os pecados. Nós fizemos como Pedro fez várias e várias vezes, nós também negamos a Cristo. Temos vergonha muitas vezes de carregar uma Bíblia na rua, temos vergonha de falar, de pregar a palavra de Deus, por medo, e muitas vezes a vergonha também vem pelos nossos atos. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores, e muitas vezes isso faz com que nós nos calamos. Só que não podemos esperar para ser perfeitos para pregar o Evangelho. A gente precisa reconhecer que somos pecadores e pedir para Deus, para o Espírito Santo trabalhar isso na nossa vida e nos modificar a cada dia. E Ele faz isso. Ele faz. O Espírito Santo trabalha de uma maneira que nenhum psicólogo ou psiquiatra consegue trabalhar. Ele vai no profundo da alma. E quando a gente diz, Espírito Santo, entra na minha alma, entra no meu interior, entra na minha mente e transforma todos os meus pensamentos, transforma a minha vida. O Espírito Santo, ele tem esse poder, mas ele não invade, ele precisa ter a liberdade precisa ser dada por nós. Ele vai colocando muitas vezes a compaixão no nosso coração, o arrependimento no nosso coração. Ele vai abrindo os nossos olhos e nos dando conta de que erramos. Ele vai mudando o nosso modo de pensar e agir através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo tem o poder de transformar a nossa vida, de transformar a vida de qualquer um. Basta nós deixarmos Ele agir em nossas vidas. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro deixou Jesus, ele aceitou as palavras de Jesus, ele aceitou as palavras, ele aceitou todas as vezes, por mais que sejam duras, as palavras de Jesus. E Jesus teve uma paciência muito grande com ele, porque sabia que Pedro daria um ótimo apóstolo, que Pedro faria o que tem que fazer, e no final Pedro teve uma morte também, segundo historiadores, uma morte muito parecida com a de Jesus, porque Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado com o seu mestre. Aquilo que Pedro fugiu, o perseguiu até o dia de sua morte. Até o dia de sua morte. Deus conhece o nosso coração e muitas vezes nós negamos a Ele. Nós saímos da presença de Deus, nós dissemos, não, isso é muito para mim. Mas Deus conhecendo, o Espírito Santo conhecendo o nosso coração, Ele vai sempre ao nosso encontro, a nossa busca e continua trabalhando em nós. Continua trabalhando em nós, Ele não desiste, até que nós chegamos à perfeita vontade dEle, aquilo que Ele quer, e nos tornamos convertidos, e não somente convencidos, mas convertidos. Com novas atitudes, com novas reações, sem medo, ao ponto do que Pedro fugiu, ele ainda disse, não quero ser crucificado como ele foi, mas de cabeça para baixo. Aquilo que Pedro teve medo perseguiu até a morte. Do que você tem medo? Do que nós estamos tendo medo? Do que nós fugimos de Deus? O que nos faz negar a nossa crença, a nossa fé? O que nos faz negar que nós cremos em Jesus e que Ele é o nosso Salvador? O que está te fazendo negar? Pode ter certeza que se você é um escolhido por Deus, se você é um escolhido por Jesus, se Jesus o chamou no meio da multidão, isso vai lhe perseguir até o dia de sua morte, isso vai lhe perseguir, porque o Espírito Santo não vai desistir de você. Pedro duvidou quando ele andou sobre as águas. Ele disse, se é o Senhor, o Mestre, que está vindo, me faça ir ter contigo. Me faça ir ter contigo. Lá em Jó, no capítulo 42, do verso 5, eu vou ir para a Bíblia, lá no livro de Jó, antes de Salmos, Jó 42, verso 5, vamos abrir lá no 42, e no verso 5, que vale a pena nós lermos. Jó também foi um homem
que Jó foi reconhecido também pela sua fidelidade. Jó foi um homem que perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Jó só não perdeu a mulher, mas ele perdeu os filhos, ele perdeu os seus bens. Jó ficou sem nada, ficou doente, ainda 3 amigos ficaram para atormentar a vida dele. Mas às vezes até os teus inimigos te projetam, porque os amigos te atormentaram tanto a vida dele, mas fizeram com que ele ficasse mais firme. Porque cada vez que ele era provocado pelos amigos, Jó tinha uma reação inversa. Jó também questionou a Deus. Mas lá no final, no último capítulo do livro, depois de toda a história de Jó, lá no 42, lá no verso 5, Jó fala o seguinte a Deus. Olha o que Jó fala depois de questionar tanto, depois de perder tudo, e lá no início da Bíblia diz que Jó tinha uma intimidade com Deus, Jó era temente a Deus. Por isso que Satanás disse: deixa eu tentá-lo, deixa eu tocar para ver se ele não vai te negar. Porque Jó era conhecido pela sua fidelidade a Deus, pela sua postura diante de Deus. E lá no verso 5, depois de passar tudo o que ele passou, depois de todo o sofrimento que Jó passou, o sofrimento levou ele a dizer isso: ó, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Olha que coisa mais linda tu poder dizer: Senhor, antes eu só te ouvia, mas hoje os meus olhos conseguem te ver. Hoje eu te conheço. Tudo o que eu passei na minha vida, tudo o que o Senhor me fez passar, era como se Jó estivesse dizendo isso, me levou hoje a te ver. Porque Jó foi restituído, os bens ele teve em dobro, os filhos ele teve de novo, com a mesma mulher, a Bíblia fala isso. Jó foi restituído. Então, quando a gente passa por experiências tão fortes na nossa vida, por processos tão dolorosos, por coisas que a gente quer fugir, que a gente não quer passar, a gente quer pegar um outro caminho, a gente quer desistir. Como eu falei no outro vídeo, no primeiro, que Pedro, quando ele viu que Jesus morreu, seu mestre querido morreu, ele foi pescar, ele voltou a fazer o que ele fazia lá no início. Mas Jesus não deixa fazer isso. Jesus não deixa. Jesus ainda levou ele e disse: agora eu vou derramar o Pentecostes sobre vocês. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês numa festa de Pentecostes. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Aí sim vocês vão ter poder para serem minhas testemunhas. Depois de tudo que Pedro tinha passado, tinha visto os milagres, tinha negado, tinha sofrido, tinha ouvido, sido intrometido, onde Jesus dizia: arreda-te de mim, Satanás. Jesus chamava a atenção de Pedro. Aí ele foi chamado para receber o Pentecostes, defendeu com o seu discurso o que era o Pentecostes. Naquele momento ele respondeu, quando acharam que eles estavam embriagados, quem defendeu com o seu discurso, um dos discursos mais lindos da Bíblia, foi Pedro. Porque Pedro havia obtido uma intimidade com Deus, e naquele momento, como Jó viu, os olhos de Jó viram, Pedro sentiu. Pedro conseguiu sentir, depois de tudo que ele passou. Tudo que ele passou, ele conseguiu sentir a Deus. Por isso que nas duras fases da nossa vida, fases de negação, fases de cair, fases de retroceder, Deus, ele não desiste de nós. Ele vai ao nosso encontro, até que a gente tenha uma profunda intimidade com ele. E muito mais do que ouvir a palavra, nós vamos entender a palavra, nós vamos praticar, a palavra vai entrar na nossa mente, nós vamos ser transformados pela palavra e descobrir o que nós somos nessa vida e qual o nosso papel, a nossa missão e o que Deus quer de nós. No momento em que os nossos olhos estiverem abertos e nós entendermos: Deus, agora eu sei o que tu queres de mim, agora eu sei o que falar no momento certo. Porque Pedro soube defender o evangelho quando eles foram acusados de estarem embriagados e era o Espírito Santo sendo derramado. Pedro não se ausentou, Pedro não se escondeu. Pedro defendeu o evangelho naquele momento. E quando Pedro foi caluniado, quando Pedro foi parar diante do Sinédrio, Pedro foi acusado, mais uma vez ele fez aquela oração. Aquela oração: Senhor, nós queremos, concede que nós falamos da tua palavra com ousadia, enquanto tu realizas sinais e prodígios.
Ele só queria falar da palavra de Deus com ousadia, porque ele sabia que Deus estava iria usar a boca dele, o Espírito Santo iria conceder com que eles falassem da palavra com ousadia, mas ele sabia que quem realizaria os milagres e prodígios era Jesus, e foi exatamente o que aconteceu, porque através de Pedro foi realizado muitos milagres, através dos apóstolos foram realizados milagres, e se a igreja é hoje o que é, se a palavra de Deus é o que é hoje, o Novo Testamento, foi porque os apóstolos se deixaram ser usados por Cristo. Eu quero voltar lá para o livro de Atos de novo, bem lá no início, a oração de Pedro, e lá no derramamento do Espírito Santo, você pode ler ali no capítulo 2, no verso 14, o discurso de Pedro. Tudo o que Pedro fala ali é como se o resultado de tudo que Pedro passou e deixou trabalhar por Deus. Lendo esse discurso, lendo a defesa que Paulo fez, a explicação que ele deu aos homens que estavam ali naquela festa, a multidão que estava naquela festa quando eles receberam o Pentecostes, a gente entende, poxa, Pedro realmente se converteu. E as primeiras conversões vieram pelo discurso de Pedro, onde ele fala do dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, que chegou a quase 3.000 pessoas. Um discurso levar à conversão de quase 3.000 pessoas, aceitando a Cristo por causa de um discurso. Aí a gente percebe a grandeza da transformação que o Espírito Santo fez em Pedro, que as palavras tiveram um impacto tão profundo naquela multidão. Era como se através da boca de Pedro saísse água jorrando sobre aquelas pessoas e acordando elas do sono do pecado. Do sono, porque elas estavam acusando eles de estarem embriagados, porque elas não tinham a menor noção de que era o Espírito Santo sendo derramado sobre a sua igreja. É muito bonito a gente ver a transformação de Deus na vida de uma pessoa. A transformação que Deus transforma a vida de uma pessoa. Isso se dá aos poucos, porque nós temos as atitudes, nós queremos agir como Pedro sempre quis agir. Pedro puxou a espada para defender Jesus quando os soldados vieram prendê-lo. Pedro de novo. Pedro teve a atitude de negar Jesus quando disse que jamais abandonaria Jesus e pediu que Jesus não morresse por eles, que Jesus não morresse, que Jesus não fosse embora, porque Pedro não entendia que Jesus tinha que morrer para que ele fosse salvo. Mas Pedro aos poucos foi sendo trabalhado, lapidado por Deus, lapidado. E é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus quer fazer. Jesus está sempre do nosso lado realizando milagres. Mas como a gente reage a cada milagre, a cada fase, a cada fase da nossa vida. A todo tempo Jesus está fazendo coisas na nossa vida. A todo tempo Ele está nos fechando e nos abrindo porta. Mas como a gente reage a essas questões? A gente vê a mão de Deus ou a gente não vê a mão de Deus? Quando acontece algo de ruim na nossa vida, será que nós conseguimos ver a mão de Deus nisso? Será que nós conseguimos ver que nós podemos, por mais difícil que seja, nós podemos nos aproximar de Deus? Porque a dor ou ela te aproxima de Deus ou ela te leva para longe de Deus. Mas quando ela te aproxima de Deus, ela te aproxima de uma maneira tão impactante, que é como se Deus colocou algo difícil na tua vida e daqui a pouco tu resolveu te aproximar de Deus. Aí Ele vai te segurar com toda a força, porque no momento de mais dificuldades tu resolveu se aproximar de Deus. Coisas difíceis, até o pecado pode nos aproximar de Deus. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala: quem muito pecou, muito amou. Que se tratava de Maria Madalena, uma mulher pecadora que Jesus libertou ela de 7 espíritos de demônio. A quem muito amou, muito pecou, muito amou. Ela pecou muito, ela errou muito e Jesus libertou ela. Por isso que ela tinha aquele amor tão grande por Jesus. Ela precisava agradecer quando ela quebra aquele vidro de perfume aos pés de Jesus. E mais uma vez o Judas, o traidor, não entendeu. Eu tenho certeza que muitos dos discípulos que estavam ali com Jesus, os apóstolos, com certeza estavam ali, também não entenderam.
Mas ela errou tanto e Deus a perdoou de tanto, Jesus a perdoou de tantas coisas que ela precisava fazer aquilo para agradecer. O pecado também nos leva a amar a Deus, quando nós reconhecemos o peso do pecado. É claro que agora não vamos, como Paulo disse, então eu vou pecar para que a graça de Deus abunde sobre a minha vida. É claro que não. É claro que não. Mas o sofrimento e muitas vezes o erro nos aproxima de Deus. Nos aproxima. Melhor é reconhecer que somos pecadores. Porque muitas pessoas vivem as suas vidas achando que não erram, que não fazem nada de errado. E que são melhores do que as outras. E às vezes um pecador tirado lá da lama, ele faz coisas extraordinárias, porque ele sabe o quanto, de onde ele saiu. De onde ele saiu. Por isso que Deus fala que haverá festa no céu por Jesus fala um pecador que se arrepende. Mesmo aquele que não tenha feito erros tão graves, às vezes é tão snob ao ponto de achar que não errou, que não tem pecado, que não tem falha, que não tem de nada do que se arrepender. Isso às vezes é um risco. É um risco porque todos nós pecamos, todos nós mentimos, falhamos, erramos. Nós somos trapo de imundícia, nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Só Ele pode nos perdoar das nossas mentiras, só Ele pode transformar a nossa mente, só Ele pode nos dar um coração mais misericordioso, com sentimentos melhores, tirar o ego de dentro de nós, o egoísmo de dentro de nós. Fazer olhar para nós e ver nós não somos nada, não somos melhor do que ninguém. Precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus e precisamos do nosso próximo. Nessa segunda fase, Pedro passou pela negação, depois que Pedro largou tudo para seguir a Jesus. Essa foi uma atitude de Pedro, ele passou pela negação. No primeiro vídeo eu falei sobre Pedro largar tudo. Depois ele foi para a negação, para a dúvida, até chegar à intimidade com Deus. Pedro era um homem de ação. Lá em João capítulo 20, no verso 3 a 8, fala da atitude de da atitude de Pedro quando ele entrou no sepulcro. Ele foi até o sepulcro. O apóstolo que estava parado com ele não entrou, Pedro entrou. Pedro foi lá dentro, ele tinha que entrar, ele tinha que ver. E Jesus manifesta-se 3 vezes a Pedro, lá em João 21. Ele pergunta se Pedro o ama. E eu quero ler mais um capítulo. Eu quero ler agora João 21 com vocês. Vamos abrir lá em João 21 para mim não me perder aqui, que eu fiz algumas anotações para não esquecer. Em João, eu gosto muito do livro de João, que ele é mais, para mim ele é mais detalhado. Lá em João 21 tem algo muito interessante sobre Pedro que fala. Eu vou ler aqui. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Ali Jesus já havia morrido na cruz, já havia sido morto na cruz. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 do seu discípulo. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe, também nós vamos contigo. Ali foi que eu disse antes, depois que Jesus havia morrido, Pedro foi pescar. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Quando eles estavam lá pescando, já de manhã, de novo, passaram a noite toda lá pescando, Jesus apareceu e disse, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, já não podiam tirar, porque era uma multidão de peixes. Mais uma vez, Jesus morreu, Pedro saiu, foi fazer o que ele fazia antes. E mais uma vez, Jesus mostrou a sua misericórdia, mostrou a sua misericórdia em relação a Pedro, fez novamente o milagre que ele já havia feito, e eles conseguiram, e eles mais uma vez pescaram uma rede cheias de